O tempo da Quaresma é o tempo de renovação. Devemos renovar a nossa fé. E para que haja essa renovação, nós precisamos a cada dia, a cada momento da Quaresma, refletir um pouco sobre a nossa vida. Por onde estamos indo, quais os caminhos que nós estamos percorrendo. Eu lembro a vocês aquilo que foi falado na quarta-feira de cinzas, que hoje se repete e que a cada celebração se repete a cada um de nós. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. É necessário, irmãos, que cada um de nós reflitamos a respeito da palavra. A palavra de Deus, ela vem na nossa vida justamente para iluminar a nossa vida. A palavra proclamada é uma ajuda a cada um de nós. E é importante participarmos da missa com este propósito. O que a palavra diz para mim hoje? O que a palavra me chama a realizar na minha vida hoje? Isso é importante. Por isso que a missa não é um picar cartão. Não estou aqui simplesmente para cumprir um preceito, mas estou aqui diante de Deus, escutando a palavra de Deus, uma palavra que é vida e que é importante colocarmos na nossa vida. Porque senão, se nós escutamos a palavra e não colocamos na nossa vida, nós vivemos, na verdade, uma religião mentirosa. Porque escutamos a Deus aqui, mas não vivemos lá fora. E adianta isso? Não. É necessário o que escutamos aqui, tentarmos praticar lá fora. Tentarmos viver lá fora. É fundamental. E hoje a palavra é uma palavra de exortação. A primeira leitura que nós escutamos é a leitura que fala do Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Vocês sabem que depois que Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu este povo até o Monte Sinai. E ali deu as tábuas da lei. Ali deu os mandamentos. Deus quis fazer uma aliança com este povo. Quis fazer deste povo o seu povo. Mas para que eles fossem de fato o seu povo, eles tinham que escutar a Deus. Então hoje esta palavra é para nós. Hoje esta palavra questiona na nossa vida. Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida? Na nossa vida? Porque ele começa essa leitura de hoje dizendo assim para cada um de nós: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. E aí, Deus começa a falar todas as coisas. É importante porque esta palavra, irmãos, o Decálogo, é uma palavra que nos leva à vida. Deus abre esta palavra, não como uma obrigação, mas como um caminho de vida para cada um de nós. Se nós queremos caminhar com Deus, se nós queremos de fato que Deus abençoe a nossa vida, que Deus esteja presente em cada um de nós, é necessário viver isto. Por isso ele fala para os filhos: honra pai e mãe. Fala para todos nós: não adulterarás, não roubarás, não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás, não levantarás falso testemunho. E hoje, cada um de nós devemos colocar esta palavra como um parâmetro para a nossa vida.
Nós temos vivido isso? Se nós estamos vivendo isto, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Estamos vivendo Deus. E, consequentemente, estamos sendo templo de Deus. Mas se nós, na verdade, erramos, desviamos do caminho de Deus, se nós falamos mal do outro, julgamos o outro, condenamos o outro, se nós, na verdade, temos o nosso olhar, o nosso pensamento pecaminoso, é necessário uma mudança. Por isso que o evangelho de hoje, na verdade, Jesus toma uma atitude. Qual é a atitude? Jesus estava percebendo que o templo de Deus, que o templo de Jerusalém, aquele que estava lá, a construção, estava, no fundo, ali não existia mais Deus. Por quê? Porque as pessoas iam lá, exploravam os pobres, na verdade, iam lá para fazer comércio, para vender isso, vender aquilo, para vender as pombas para os pobres, os cabritos para os ricos, para fazer o sacrifício. E Deus não queria isto. Por isso ele chega lá e pega um chicote, faz um chicote e derruba tudo isto, dizendo: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Sabe o que significa isto, irmãos? A idolatria. Nós também podemos fazer comércio com Deus. Nós também, cristãos hoje, que somos chamados a ser o templo de Deus, porque se vivemos a palavra de Deus, nós também somos chamados a ser o templo de Deus. Ou seja, o que é o templo de Deus? É onde Deus habita. Se você vive a palavra de Deus, então Deus habita em você. Mas se Deus não habita, quem habita é as trevas, é a escuridão. Por isso Deus pega o chicote e precisa expulsar, tirar tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Jesus fala muito claramente: tirai tudo isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E é isso que Deus faz. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, o tempo em que o Senhor nos chama a restaurar a nossa fé que está baseada em quê? Aquilo que São Paulo fala na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, Muitas pessoas não acreditam que o Cristo, aquele que era Deus, mas que se fez o último, que se fez o pequeno, que se fez o menor, que se humilhou. Por isso, cada um de nós, hoje também, devemos nos humilhar diante de Deus, para que, de fato, Ele que era o Todo-Poderoso, se fez o último e se deixou matar. Aquilo que os judeus pensavam que não era, era. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. O demônio tinha achado que tinha destruído, mas foi derrotado na cruz de Cristo. Por isso, quando São Paulo fala isso, os judeus procuram sinais, os judeus procuram milagres, os gregos sinais, mas nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado, que para os gregos e para os judeus é loucura, mas para nós é a salvação. Cristo na cruz, veio para quê? Para expulsar dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de viver a palavra de Deus, de ter a vida, Por isso, irmãos, nos alegremos. Por isso que o salmo de resposta, justamente falava isso: Senhor, tens palavra de vida eterna.
Lembra esta passagem? É aquela passagem quando muitos, escandalizados quando Jesus falou que quem quer seguir a ele tinha que renunciar a pai, mãe, tinha que carregar a cruz, muitos abandonaram. E Jesus perguntou para os discípulos, vocês também querem ir embora? E Pedro disse, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós acreditamos nisso, irmãos, que o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que significa isso, ter palavra de vida eterna? Que não existe salvação fora dele. Só nele existe a vida. Então deixemos que Cristo entre dentro de cada um de nós e expulse da nossa vida tudo aquilo que nos impede de servir a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.